Olá a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez. Meu nome é Alexandre, mais conhecido como Alex, e venho aqui compartilhar com vocês um pouco de minhas experiências, um pouco da minha visão com relação ao que é viver, né? Eu decidi abrir o canal. Quem quiser ouvir um pouco mais da história, peguem o primeiro vídeo e lá eu traço um pouquinho da minha trajetória. Mas o intuito principal é realmente compartilhar as minhas ideias, compartilhar a minha vivência, a minha forma de olhar, né? Não sou nenhum estudioso assíduo no sentido de querer trazer para vocês a minha visão ou querer impor a minha visão, pelo contrário, de forma alguma. Na verdade é um bate-papo mesmo. Porque muitas vezes os assuntos espiritualistas são assuntos que eles são muito restritos. Você não consegue falar de determinados assuntos, principalmente voltado à espiritualidade, de uma forma mais aberta, até por conta de preconceitos, por conta de visões muito rígidas por parte de alguns irmãos, e que acaba, ao invés de externarmos a nossa opinião e também ouvirmos a opinião do irmão contrário, acaba virando um debate onde um quer impor a sua visão, a tua forma de pensar, de agir para o outro. E eu entendo que isso não é produtivo, vamos assim dizer, porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência, cada um tem uma trajetória. Então, muito mais salutar do que ficarmos degladiando ideias, é melhor unirmos pontos de vista, absorvermos o que é de interessante, o que é melhor para mim, e está tudo bem, e seguirmos a caminhada. Porque todos nós, independente de crença, de caminho, nós somos criação de Deus. Nós somos todos filhos de Deus. E aí, a ideia realmente do canal é trazer esse bate-papo, essa troca de ideias, e aqui me proponho a colocar a minha, mais uma vez frisando que eu não tenho a menor pretensão de impor a minha ideia, de forma alguma. Estou aqui simplesmente compartilhando minhas experiências e torcendo para que essa experiência ou essas experiências sirvam de alguma forma para você, meu querido amigo, minha amiga que aqui acompanha, né? Então, se você está aqui, é porque você também busca algo, é porque você também tem essa curiosidade e também quer crescer de alguma forma. E eu recomendo fortemente que você realmente se dedique ao que você gosta, independente do seu caminho, mas principalmente com essa visão um pouco mais aberta, no sentido de aceitar, compreender e entender. Porque, convenhamos, não importa a nossa caminhada, cada um tem as suas falhas. E é exatamente por isso que nós estamos aqui nesse plano, para corrigirmos as nossas falhas, para buscarmos sermos melhores, para sermos realmente, utilizarmos essa trajetória aqui para nos aperfeiçoarmos. O mundo está passando por transformações, eu não preciso nem frisar isso, é só você olhar. Eu sou da década de 70, então olha a transformação que aconteceu de lá para cá. Principalmente com o advento da tecnologia. Hoje nós estamos falando de inteligência artificial, no qual até transfigura pessoas. Ela cria imagens ou usa a partir de uma imagem, cria movimentos, adiciona vozes. Hoje você digita um texto, a inteligência artificial personifica um ser e com voz. Então imagine isso, falar sobre isso na década de 50. Todos que ouviriam naquela época diriam que você é um maluco. Vamos voltar um pouco mais na Inquisição, onde as mulheres que cuidavam de doenças por intermédio de plantas eram queimadas, condenadas como bruxa. Olha só, vamos voltar mais ainda. Antigamente, a navegação marítima, é até redundante, mas enfim, a navegação ela era limitada porque imaginavam que o mundo era quadrado e que no horizonte era um grande precipício onde cairiam ali numa queda eterna. Então, é uma pequena pitada que eu trago aqui, já do meu ponto de vista, como
as coisas se transformam. Como nós precisamos tomar muito cuidado com o que se diz ser verdade. O que é a verdade? O que é a verdade absoluta? Eu vou ser honesto, eu não a conheço. E tem um ditado que é assim: quanto mais eu estudo, mais eu percebo que nada sei. E é uma explicação até simples, no sentido de quando você mais estuda, você mais tem capacidade de interrogar, de criar perguntas. E quanto mais perguntas você faz, mais informação você consegue absorver. E nunca há um teto. Nunca há um teto. Sempre há algo novo. Em todas as áreas é assim. A tecnologia é a mais nítida, né? Quando lançou o Windows 95, era algo fantástico. E depois ele foi se aprimorando. Estou dando um exemplo, né? Óbvio. Assim como os celulares, assim como as máquinas, os automóveis, né? As rodas antigamente eram de pau. E agora, veja só a tecnologia. Existem pneus que nem câmera tem mais. Então, é um ponto a ser observado. E na espiritualidade, eu entendo que não é diferente. Nós temos as nossas limitações, cada um tem uma capacidade diferente de absorver as informações e até acaba se expandindo para tantas vertentes, tantos caminhos. Mas tantos caminhos que tem Deus como o seu norte. E se tem Deus como norte, então quem somos nós para ficarmos questionando? Somos também inseridos no mundo de causas e efeitos. Então, se obviamente alguém não estiver num caminho que não é correto, perante a verdade absoluta, que como eu já disse, eu não a conheço, vai colher os seus reflexos. Então, o mais importante é que nós procuremos ser o melhor que nós pudermos ser. E no melhor da palavra mesmo, sabe? Como eu disse já, procurarmos ser mais caridosos, procurarmos sermos mais controlados, porque muitas vezes nós somos dominados pelos nossos impulsos mais primitivos. Pregamos o amor, falamos palavras bonitas, mas muitas vezes nos perdemos até com os nossos próprios. Como eu disse, eu venho aqui trazer as minhas experiências pessoais. E quantas vezes eu não discuto com meu filho, né, que fica ali colado com a cara no celular, jogando, e eu, olha, não faz isso, cara, vai ler um livro. E aí eu acabo às vezes perdendo as estribeiras. Mas o mais importante, eu recobro a consciência, porque nós ficamos inconscientes quando nós ficamos em estados de raiva, ficamos desequilibrados. Então quando essa consciência retoma, aí nós temos que nos centrar, poxa, pisei na bola. Mas o que eu posso fazer então para seguir adiante? E aí eu procuro me corrigir. E eu recomendo fortemente que você, que também tem os seus deslizes, que primeiro aprenda a enxergá-los, né? Porque é uma questão pessoal muito importante. E deixarmos um pouco do nosso ego, da nossa vaidade, né? Nossa, ele falou assim comigo, ela falou assim comigo. E daí? E daí? Tem uma música do Chorão, do Charlie Brown Jr., que eu gosto muito. Ele fala: o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Então, que nós busquemos essa paz, que nós procuremos estar cada vez mais centrados. E como é que a gente consegue isso? Primeiramente, começando a se enxergar. Poxa, onde é que eu estou pisando muito na bola? Pô, eu estou perdendo muito o controle, estou ficando muito com raiva, estou sendo muito intolerante. Começa a enxergar isso, porque às vezes nós cobramos do outro perfeições que nós não temos. Nós exigimos muito mais às vezes do outro questões que nós mesmos precisamos trabalhar em nós. E aí é aquela questão que todos nós estamos integrados, todos nós somos um. Então, quando eu começo a enxergar no outro determinadas características, positivas ou negativas, certamente você tem elas. Porque se você está enxergando, é porque você identificou. Quando nós não temos o conhecimento, nós não enxergamos. Simplesmente acontece e tudo bem. Então, a partir do momento que você identifica, opa, peraí,
tem alguma coisa ali que tem em mim. Investiga isso e trabalha. Procure se aperfeiçoar. O nome do canal é Espiritualizando. É exatamente isso. Atualize-se sempre, sempre. O mestre veio há 2000 anos, só que o mundo existe há muitos mais, né? Então, desde a época que ele veio para cá, naquela época ele trouxe no formato que as pessoas poderiam entender. Hoje, o mundo aperfeiçoou. É óbvio que a base é sólida, é a rocha, mas nós precisamos entender que não é mais possível apedrejar ninguém em praça pública. Não dá mais para matarmos pessoas por conta de elas agirem de uma forma diferente do que nós pensamos. Entra agora a nossa inteligência, o nosso aperfeiçoamento. Como eu disse, às vezes cobramos muito do outro. E as nossas falhas? Muitas vezes ela fica embaixo do tapete. Então, eu convido todos, como eu venho também praticando, e buscarmos enxergar as nossas falhas. E principalmente, não nos condenarmos identificando elas. Ao invés disso, melhore-se, trabalhe em si, seja realmente a criação de Deus em constante evolução. Seja essa evolução. Porque o tempo passa rápido, rápido mesmo. Eu vou compartilhar um caso do meu filho. Meu filho está estudando, está passando por um processo, uma experiência fora do país, e ele tem a data certa para voltar. É perto do fim do ano. E nós estávamos conversando hoje pela manhã, e ele falando dos planos, e ele comentando das experiências, e aí eu falei para ele, poxa, até o final do ano você está voltando, né? Ele falou, pois é isso mesmo. E eu fiz uma reflexão com ele que eu falei, poxa, isso é algo legal para trazer para os meus amigos, os meus irmãos, desse ponto de vista. Falei, caramba, você já pensou se a nossa vida fosse com uma data pré-determinada? Ele, como assim? Como assim, pai? Falei, pois é, você vai voltar em dezembro, certo? Vamos colocar aqui dia 1º, estou colocando para vocês. Dia 1º. Dia 1º de dezembro é a morte da tua experiência do teu intercâmbio. Aí ele ficou pensativo, ele falou, tá. Falei, então, você sabendo que a morte desse teu período de experiências já está pré-datada, você tem sentido agora perder tempo, por exemplo, num celular? Perder tempo com conversas vãs? Perder tempo, desperdiçar tempo com algo fútil? Ele falou, caramba, que interessante, pai. E trazendo isso para a vida, todos nós fazemos isso. Falei, exatamente. A diferença é que nós não sabemos se pode ser hoje, se é daqui a um mês, se é amanhã. E nós vamos seguindo como se nada tivesse incomodando. Tá tudo bem, né? Com quantas horas você não abre o WhatsApp, né, que é a nossa principal ferramenta aqui, né, uma das... Quando você abre o WhatsApp para ver uma mensagem, daqui a pouco vem outra, e você já se pega ali 40 minutos, 1 hora às vezes. Facebook, Instagram, e saiba que tudo isso é programável para nos fisgar. Não pense que aquelas barras que você vai rolando ali no Instagram infinita, aquilo ali não tem um propósito. Claro que tem, porque como é infinita, você então não para, vai rolando e não tem um ponto final. E aí você também não para e segue. E aí então eu trago isso para vocês. Nós também temos a nossa data pré-datada, porém não conhecida, diferente da experiência com meu filho. E ele falou, puxa pai, faz total sentido, porque isso agora até me chamou a atenção de eu aproveitar ao máximo a minha experiência aqui.
de eu não me suprir das minhas questões. Por exemplo, ele está trabalhando num local que ele falou que quer pedir o aumento, né? Por conta das atividades que ele exerce. E aí ele falou, puxa, como eu já sei que eu vou voltar, não tem sentido eu ficar postergando. Então hoje mesmo ele ficou de bater um papo com a chefia dele e pediu aumento. Ele não está satisfeito onde ele está morando, ele já vai conversar com o pessoal para sair da casa. E assim, tudo que não incomoda, que o incomoda, ele já vai tomar posições e já vai seguir. E nós, quantas vezes vamos empurrando com a barriga? E você trabalha num lugar que você não gosta e vai vivendo, e sua vida vai passando, ou você está imerso num local onde também não te traz satisfação, mas você vai ficando, pessoas que às vezes você se incomoda e você vai levando a vida, e vai levando a vida, e mal percebe que está sendo levado. E aí chegará o grande dia da nossa transição, e você olha para trás e fala, e aí, o que eu fiz? Então, eu trago essa reflexão para vocês, que aproveitemos a nossa vida ao máximo, que nós nos superemos todos os dias. Todos os dias temos algo a trabalhar, a nos superarmos. Não é à toa que oração e vigilância foi trazido para o nosso conhecimento. Que nós sejamos vigilantes e principalmente atuantes, porque às vezes nós até enxergamos, mas deixamos de lado. E os tempos atuais estão nos mostrando cada vez mais que nós precisamos trabalhar isso. O mundo é um só, o planeta é um só. Não existe um pedaço separado do outro. Nós vemos lá os conflitos que são noticiados, mas tenha certeza, as nossas ações contribuem para isso. Quando nós explodimos de raiva, quando nós fofocamos, quando nós maledicemos, pode ter certeza que falar é criar, pensar é criar. E quando você cria elementos tóxicos, elementos negativos, eles não ficam perdidos, eles ficam pairando e procuram um lugar para se alojar. E aí você inconsciente, nós de uma forma geral, inconscientemente, ajudamos a tudo isso que ocorre no planeta. Pense a respeito disso. Você não está isolado. Não se isente. Então, não compartilhe notícias negativas. Não compartilhe notícias que tragam baixa vibração às pessoas. Eu vejo muitas vezes as pessoas colocando e compartilhando vídeos de acidente, de desgraças em geral. Isso em nada contribui. Quer dizer, contribui para os outros irmãos equivocados que querem isso mesmo, que querem ver o caos se expandindo. Que sejamos luz, que quando o caos chegar em nós, que nós o transmutemos em luz. Quando você estiver imerso em conversas negativas, coloque pontos positivos. Coloque pontos de vista que façam as pessoas refletirem. Porque Deus está no controle de tudo. Então, sigamos em paz, procurando melhorar o máximo que pudermos dentro de nossas capacidades. Porque é assim, quantas vezes você não vai conversar com um profissional e ele fala, fique tranquilo, eu darei o melhor de mim. Mas quem disse que o melhor que ele pode oferecer vai te atender? E se isso acontecer, de ele não atender, está tudo bem, porque é o que ele pode oferecer. Então, tenhamos essa clareza, né? Essa lucidez, trazer luz para as nossas ideias e tomarmos as nossas melhores decisões e seguirmos em paz, construindo um futuro melhor, porque o futuro, não tenha dúvidas, está em nossas mãos. Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, e eu desejo o melhor para você, que você realmente aproveite alguma palavra que eu trouxe aqui e que é o objetivo desse canal. Compartilhar minhas experiências pessoais e torcer para que minimamente uma palavra faça sentido. Um grande abraço, até mais.